Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do programa Na Sala pela IPB TV. Eu sou o João Carlos Santana e eu estou ao lado aqui do Silvestre Coman, que é o nosso primeiro convidado. Olá, Silvestre, tudo bem? Olá, João Carlos, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo e olha que responsabilidade, hein? Primeiro programa, vamos ver. Vamos começar com música, daqui a pouquinho a gente conversa. O que você vai tocar pra gente? Todas as manhãs, aqui na Viola Caipira. Vamos ouvir. Acorda cedo com a luz da alvorada, pega na enxada e vai depressa trabalhar. E na estrada ouve a voz da passarada, da folia e da zoada que desperta o dia. E neste ar fresco que agora ele respira, lembra bem que tudo gira pelas mãos do Criador. Ora em silêncio, pensa nos problemas seus. No silêncio pede ao Deus que desperta o dia. Numa toada, fora de moda, numa viola, seu desabafo. Louvor a Deus, o seu amigo que desperta o dia e com amor sacia. Louvando a Deus, puxando a enxada, olhando a luz da alvorada, ouvindo o canto da passarada, marcou o encontro com seu bem-querer. Você do campo ou da cidade, seja idoso ou na flor da idade, marque um encontro, não fuja da verdade. Sem Jesus Cristo não dá pra viver. Sem Ele o galo canta, atrasado o passarinho pia, desafinado, o colorido parece acinzentado e o coração fica sempre amargurado. Linda canção, Silvestre. Todas as manhãs é o nome dessa música. Essa música está em que álbum dentro da sua obra? Essa canção foi gravada em 2003, no Alvíceras. Foi o meu terceiro trabalho. Você tem quantos discos lançados até agora? São 12 CDs já. 12 CDs já? 12. Né? Tá há quanto tempo já na música? Em 2000 eu gravei o primeiro CD, né? Eu já vinha de uma formação de bacharelado em violão erudito na Faculdade de Música Carlos Gomes. Em 96 eu me formei e daí vinha ouvindo as composições de forma mais espaçada, assim. Em 2000 eu gravei o primeiro disco. Mas de lá para cá, cada vez mais vem vindo as canções, já estou com quase 400 já, são bastante canções. Né? Nossa, é impressionante, né? A sua habilidade para compor, então, né? Mais de 400 músicas. Mas falando dessa canção, né? A inspiração vem pela manhã, quando você começa a escrever? Como é que é isso? Você tem um hábito, uma disciplina de compor? Sim. Essa canção, assim, especificamente, vieram de algumas anotações de um amigo meu, que é o Eliezer, que ele tinha escrito algumas coisas sobre essa história de alguém que trabalhava no campo mesmo, e aí eu fui musicar, só que eu acabei colocando algumas coisas também mais poéticas nessa canção, né, especificamente. Mas eu tenho uma disciplina de composição. Acho que o primeiro processo é ficar atento, a grande palavra é essa, estar atento à beleza. Pode ser um poema de um amigo, a melodia de um amigo, ou você ter o seu tempo com o instrumento, de repente vem um fragmento e você vai trabalhar aquilo, ou você lendo uma poesia, algo te toca, né, e você vai ficar em cima daquilo e uma hora vai sair. Né? A parte da manhã é um momento especial do dia para você, então? Porque eu sei que alguns compositores preferem compor de madrugada, né? Gostam do silêncio da madrugada. Mas a parte da manhã tem uma energia muito boa, é o sol nascendo, é o dia começando, né? Eu acho que para você é um momento ideal para compor, então, para trabalhar. Eu acordo cedo normalmente para o dia render e tenho minha sequência, assim. Eu sou músico às vezes tem
as pessoas têm essa ideia de que o músico tem uma vida meio caótica, mas eu sou bastante regrado, assim. Então, começo fazendo algumas coisas da casa, alguns cuidados, aí depois a devocional é muito importante para mim, diariamente, mesmo que eu esteja com a cabeça cheia de serviço, eu acho que a devocional, um tempo de oração, de leitura, é muito importante para você, como uma parceria com o Volô fala, todo dia cedo, o dia todo cedo, para aquele que sabe, que pode cuidar de mim, que de fato sabe cuidar de mim, né? Então, essa coisa de poder entregar o dia para Deus e depois começar a tua sequência de tarefas e serviços é importante. Então, muito da composição vem, sim, dessa quietude, desse tempo. Eu penso que a poesia, a música, ela tem um poder de síntese, né? Então, já aconteceu de ler um livro inteiro e esse livro inteiro vir a ser uma canção apenas. Então, você consegue, de certa forma, passar para as outras pessoas aquilo que você absorveu, né? De forma poética, que é muito rico e muito prazeroso. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim, aquilo que... E o que vem completa. antes no seu processo de composição, a música ou a letra? Tá. Quando eu comecei, a formação violão erudito, né, o meu instrumento mesmo, assim, sempre vinham as canções no violão, e depois que vinham as ideias poéticas. Mas de uns bons anos para cá eu tenho me dedicado muito à literatura, e hoje eu faço geralmente as letras antes. Então, a minha ideia é assim, de alguém pegar, sei lá, no encarte de um CD, a letra, e aquilo já por si já comunicar com beleza, com verdade. E depois, quando ouvir, que aquela música venha e seja coerente com aquele contexto. Então, a minha busca hoje é essa, eu faço mais isso. Mas isso não quer dizer que se vier uma bela melodia antes, eu não vá... Pode acontecer. Sim. E eu tenho alguns parceiros que eles são músicos mesmo, eles me mandam as melodias e eu coloco a letra depois. Geralmente eu pergunto para eles o que eles gostariam, qual tema que está por trás. Ou tem um título que já diz tudo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais desse seu trabalho de composição, desse processo, porque nós temos algumas perguntas que foram gravadas aqui pela nossa produção, né? A gente vai ouvir perguntas aqui da nossa audiência, por exemplo, o Jorge Camargo, que é compositor, poeta, cantor, tem uma pergunta que ele gravou para você. Vamos ver. Olá, eu queria mandar aqui uma mensagem, um abraço especial para o querido e nobre mestre das palavras, do som Silvestre, e deixar para ele uma pergunta que eu me faço todos os dias. O que é poesia? Abraço. Você consegue definir o que é poesia assim, de uma maneira fácil? Ó, Jorge, esses dias aí na estrada, vim de São José para São Paulo, tô ouvindo o CD antigo lá do Grupo Semente, que maravilha aquilo, cara, e como que era gostoso de ouvir já a tua voz naquele tempo ali, você, se não me engano, tocando contrabaixo, que interessante. Bem, eu costumo falar assim que eu sou um poeta velho, assim, eu gosto da forma soneto, eu gosto dessa coisa do ritmo das palavras, eu gosto dessa coisa da rima, gosto muito. Mas eu diria que poesia é um jeito de dizer e que a grande importância assim, da poesia é esse poder de síntese. Eu gosto de exemplificar com uma frase da Silvia Mendonça, por exemplo. Não quero que o tempo pare nem passe, não quero tempo, quero eternidade. Vamos medir o que tem nessas palavras da Silvia Mendonça. Ou outra, por exemplo, todo mundo quer dizer a Deus assim, né? O Senhor é tão grande que eu não tenho palavras para dizer. Todo mundo tem esse pensamento, mas daí a Silvia vem e diz: palavras são tão pobres para falar do rico dom que encheu nossos odres de incomparável vinho bom. Jesus, meu amado, como poderia te qualificar se não há vocábulo tão alto para que eu possa usar? Então, isso é poesia, é falar com beleza, é falar com síntese e trazer alguma coisa assim de transcendente, né? Eu acho que é isso. E você sempre gostou de ler poesia ou escrever poesia, desde quando você começou também a trabalhar com música, ou uma coisa veio depois da outra? Sempre a poesia me comoveu muito. Assim, a leitura bíblica, por exemplo, os livros que mais me tocavam eram o livro dos Salmos, o livro de Isaías, que eu digo que é um profeta, poeta, assim, riquíssimo o que ele faz ali em termos de palavras.
É muito bonito. Então a poesia sempre me tocou, a poesia contida das canções. Eu tinha essa coisa de ler a ficha técnica para saber quem escreveu essa maravilha, né? Mas eu acho que eu, como adolescente, eu escrevia muitas coisas e joguei tudo fora. Aquilo lá, eu acho que nem tinha muito valor, aquela coisa das crises de um adolescente, e aí vai. Mas você já cantava também quando adolescente? Eu gostava de cantar, mas eu cantava assim, em grupos da igreja, em grupos de amigos, nada profissional, assim. Ia ter um festivalzinho aqui, outro ali, a gente fazia alguma coisa, mas não era um músico em nenhum aspecto. Assim. Mas sempre teve esse dom, então, de escrever, poesia, a música também estava sempre presente, isso desde bem cedinho. Sempre povoando minha vida, ouvindo muito, lendo demais. Eu sempre fui um leitor voraz, assim, desde muito jovem. Mas a coisa de fazer mesmo, eu acho que foi lá para 96, 97, que eu comecei a, de fato, compor. Algo que eu achava que tinha uma forma que aquilo valia a pena um dia ser gravado, talvez, né? Então, já não era tão jovem assim. Eu nasci em 72, então já tinha meus 20 e poucos anos já, quando achei que tinha alguma coisa que podia ser guardada, não ia para o lixo direto. Olha, por incrível que pareça, já está chegando ao fim aqui o nosso primeiro bloco do programa Na Sala, hoje recebendo o cantor, compositor, instrumentista, o Silvestre Kuhlmann. Então eu vou pedir para você tocar mais um pouquinho para a gente, mais uma música aí do seu amplo repertório, e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa. Vamos ouvir mais um pouquinho do Silvestre. Vai tocar o que agora, Silvestre? Sinfonia da Mata, na viola aqui também. Pássaro não sei qual cantou, e a mata em silêncio escutou. Era canto de amor, poesia. Era canto de amor, poesia. Cachoeira lá longe respondeu, e toda a mata se encheu de harmonia. Era canto de amor, poesia, e toda a mata se encheu de harmonia. Dia raiou, sol brilhou, despertou quem dormia. Cheiro de chão se dispersou por todo canto que havia. Riacho do seu jeito murmurou. Para muita gente, este é o símbolo da Páscoa. Para o cristão, este é o verdadeiro símbolo da Páscoa. E para você, o que é mais importante? O coelhinho da Páscoa ou o cordeiro que nos dá vida eterna? O coelho é agora, Jesus é para sempre. Jesus morreu e ressurgiu por você. Viva por ele. Igreja Presbiteriana do Brasil. Já estamos de volta com a segunda parte do programa Na Sala, aqui pela IPB TV. Hoje com o nosso convidado especial, Silvestre Kuhlmann, que tocou na saída do bloco anterior a música Sinfonia da Mata, né, Silvestre? Isso. Conta um pouquinho da história dessa música, porque toda música tem uma história, toda letra tem uma história, né? Uma vez eu fui tocar numa igreja, Comunidade de Jesus em São Bernardo. Daí no finzinho chegou uma pessoa e falou: olha, eu gosto muito do que você compõe e eu tenho também uns poeminhas aqui. Daí ele me deu um calhamaço de poemas. Esse rapaz é o Isaías Oliveira, que é o meu maior parceiro, assim, de gravações. Eu gravei muitas coisas com ele, Dedo de Prosa, e vai. Mas Sinfonia da Mata é uma letra do Isaías que eu musiquei. O que eu acho muito interessante dela é que ela começa a falar de pequenos ruídos da mata, né? Então, começa a falar de o vento de espalhar se ocupou, né? E o riacho murmurou, falando de coisas assim que são pequenos sons. E, na verdade, quem foi a mata sabe que a sinfonia, a grande sinfonia da mata é feita de pequenos sons. Então, essa é uma metáfora de que a gente, com nossos pequenos talentos, pequenas contribuições, a gente pode fazer algo muito belo juntos. Essa é a ideia. Eu queria que você falasse também da influência da música rural, né? Você tocou duas músicas ao som da viola, né? E uma coisa muito boa de ouvir, né? Você tocando.
remete realmente à coisa rural, à coisa da simplicidade e tal. Fala um pouquinho disso, suas origens têm a ver com isso? Eu sou nascido em São Paulo, é até uma confusão, muita gente acha que eu sou mineiro ou do interior, mas eu nasci na capital de São Paulo. Mas eu tenho uma tia que ela morava em Franca, e minhas férias todas eu ia para Franca, Batatais, então a chácara, fazenda, acordava bem de madrugada, ainda escuro, e ia para a chacrinha, e daí a capinava e cuidava de um canteiro, e essas coisas. Eu gostava demais disso, desse contato. A música caipira na época me incomodava, porque aquelas coisas das vozes muito agudas e paralelas, eu não gostava. Mas por conta do ensino do violão, a viola apareceu na minha mão e eu comecei a me apaixonar pelo som da viola caipira. Achar muito bonito e descobrir pessoas que eu gosto de ouvir também, né? E aí vai. Então, assim, é um instrumento que eu gosto de me expressar. E a mata, né? Curiosamente, meu nome Silvestre já remete a algo assim. O meu avô, que eu não conheci, faleceu antes do meu nascimento, era botânico. Então eu creio que eu carrego na alma uma coisa assim de que a natureza, na natureza Deus se revela e ela passa um pouco tô no controle, sabe? Tipo, esse caos aqui que o homem faz, eu ainda tô no controle. Olha só como isso aqui é bonito e é pacífico. Eu tô aqui com o seu CD mais recente, né? O Poeta é Deus, um álbum lindíssimo. Não sei se a gente consegue mostrar aqui para quem está acompanhando em vídeo a nossa conversa. Mas esse álbum não tem exatamente a linguagem rural, né? Eu queria que você falasse dessas influências, como é que você trabalha essas influências quando você vai pensar num álbum, né? Essa coisa da viola, por exemplo, está presente nesse disco, mas de maneira sutil. Exatamente. A viola está presente nesse disco, mas fazendo alguns ponteados e algumas sequências que eu achava que ela encaixava, mas ela não é o centro desse disco, né? Na verdade, esse trabalho, cada vez mais, antigamente, no comecinho, meus CDs eram um catado de canções as melhores, é basicamente isso. Hoje eu consigo pensar um pouco mais em projeto. Então, esse disco, O Poeta é Deus, ele tem duas ideias básicas que regem ele. Uma é de que na própria palavra de Deus, você tem poesias de Deus para nós. Então, por exemplo, eu cantaria o pedacinho. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é poesia de saudade de Jesus para nós, falando que ele vai preparar um lugar para nós. Então, poeta é Deus, Deus é poeta e ele já tem poesia suficiente na Bíblia. Outra é os versos do Gladir Cabral, de que poeta é Deus, nós somos só versos de um poema, né? Ele é a palavra, eu sou o desejo de um fonema. Então, mostrando a grandiosidade de Deus, nossa pequenez. Então, esse trabalho que rege é esse tema, não necessariamente a música em si. A minha influência caipira é grande, mas a influência erudita também existe, né? Eu gosto muito do violão também como instrumento de expressão. E então, musicalmente, ele não tem talvez essa integridade de você chamar ele de um disco regional. Ele não é um disco regional e nem um disco erudito. Ele tem um pouquinho de cada coisa, mas o tema é esse, Poeta é Deus. E um pouco de música brasileira, sim. Não sei, bossa nova, sim. Um pouco de samba, você também tem isso? Tem. Na Na discografia tem de tudo. Já gravei shot, baião, chachado, frevo, já gravei toada, né, como na viola, já gravei boi lá do Maranhão, já gravei muita coisa variada, né, samba, bossa nova no Carpinteiro tem. Esse não tem samba assim, especificamente, mas eu gosto muito dos ritmos brasileiros, acho maravilhosos, assim. Então tô sempre procurando pesquisar também. Quando tenho uma oportunidade de viajar, eu tento conhecer o vocabulário daquela região, eu tento conhecer os ritmos regionais também, o que me acrescenta demais. Silvestre, o Nelson Bomilcar, que é músico, tem uma pergunta para você. Obrigado. Eu queria perguntar para o Silvestre Kuhlmann, que é um excelente compositor e músico, quem são os autores da literatura brasileira que têm inspirado e que têm ajudado também nas suas canções, no conteúdo das suas letras, da sua poesia. Um grande abraço, Nelson Bomilcar. Bem, Nelson, muito bom também ter sua presença aqui nesse programa.
Na verdade, eu penso que hoje, né, como a gente vê, o Bob Dylan ganhou o prêmio da literatura, né, e é um letrista. Eu hoje gosto muito de ler os letristas mesmo da nossa música. Então, assim como dentro da música cristã brasileira, pensando um pouquinho mais atrás, no Volô, no Aristeu Pires, no Pimenta, né, Sérgio Pimenta, e hoje, mais atualmente, Gladir Cabral, o Jorge Camargo, e Estênio Márcios, né, o Roberto Giamanso, sou apaixonado pela obra dele. Então esses parceiros, amigos também que estão aí são os grandes inspiradores hoje. E descobri um compositor mineiro lá de Minduri que se chama Antônio Carlos Santini, que eu tenho lido muito as coisas dele, feito já parcerias, já a 23ª composição com ele. Então são esses as minhas influências hoje. E nós temos mais uma participação aqui ilustre nesse nosso primeiro programa, Silvestre do Elias de Carvalho, né, que é o presidente da gravadora Bom Pastor. Vamos ver a pergunta dele para você. Olá, Silvestre, prazer falar com você. Em primeiro lugar, quero dizer que eu admiro o seu estilo de compor e vejo o amor que você coloca nas mensagens que você escreve. Parabéns. Que Deus continue te inspirando muito. Agora eu tenho uma curiosidade. Você já falou sobre pessoas que fazem com carinho, com amor, e outros para aproveitar a situação, para aproveitar o mercado. O que você acha dos cantores que estão nessas megas gravadoras, tendo promoção e sendo executados em todo o Brasil? E se você aceitaria participar de um esquema desse, grande, forte, para que a sua obra, a sua arte, o seu talento fosse divulgado em escala maior ainda para todo o Brasil e com isso você pudesse atingir muito mais almas, muito mais pessoas com o talento que Deus te deu? Bem, Elias, primeiro obrigado aí pelos elogios, fico muito agradecido, e nem sabia que você conhecia o meu trabalho. Tudo que eu fiz é independente, então os 12 CDs foram gravados de forma independente, mas eu tive há um tempo atrás um café com o Asaf Borba lá em Porto Alegre, né? E junto estava também o meu amigo João Batista, amigo também em comum. E interessante que o Asaf está numa grande gravadora, e eu me lembro de um comentário do João Batista que eu achei muito interessante. Ele falando assim, não é porque uma rodovia passa droga, passa crime, passam tantas coisas ruins, que a gente vai ficar procurando só as picadinhas, né? Só aquelas trilhinhas assim para falar, não, eu vou fazer um caminho diferente onde não está envolvido com isso. Então, de certa forma, a gente deve também, se tiver a oportunidade de estar numa rodovia dessas ali, para que o trabalho seja mesmo mais ouvido e essa mensagem que é tão poderosa possa chegar às pessoas. Então, eu não sou contra quem segue isso. O coração de cada um não pertence a mim julgar, é Deus que vê e a pessoa, né? Consigo mesmo saber se as motivações delas são verdadeiras ou não. Então é isso. Grande Silvestre participando do programa Na Sala, aqui pela IPB-TV. E a gente já falou aqui do álbum Poeta é Deus, que é o mais recente do Silvestre. Eu queria que você continuasse falando desse álbum. São 12 canções. Qual faixa que você pode destacar aqui, que tem alguma história interessante? E falar um pouquinho mais sobre esse repertório, né? Agora estou morando um pouco também em São José dos Campos. Eu me lembro que nem tinha móveis lá no nosso apartamento, tinha só uma cadeira meio capenga que deixaram lá. Eu peguei o violão e compus uma canção que para mim é muito cara, que se chama O Deus que se Inclina. É um soneto, essa é só minha, essa canção, esse disco tem muitas parcerias, mas ela é baseada naquele texto de Jesus sabendo quem ele era. Então ele não precisava de se afirmar ou ter medo de se baixar. Sabendo quem ele era, ele tira as suas vestes, se cinge com uma toalha, se inclina e lava os pés dos discípulos, né? E isso para me ensinar também que esse meu ofício é serviço também, né? Então essa canção me é muito cara, eu gosto demais dela, O Deus que se Inclina. E o fato de você ser um artista independente também tem um pouco disso, né? Você não está muito preocupado com de estar dentro de um grande esquema, de uma grande gravadora. Isso eu acho que é uma coisa secundária, pelo menos do meu ponto de vista, dentro do seu trabalho, dentro do seu objetivo, né?
Eu dou muitas graças a Deus por poder ter produzido tanto, né? 12 CDs, é bastante coisa. Comecei em 2000, nesse período gravei 12 discos, ajudei outros artistas, o Stênio, então, o Glauber, Plaça mesmo. Então, eu sinto isso como muito rico e o importante é isso, partilhar de uma mensagem que você recebeu, né? E onde chega isso a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente ouve testemunhos de pessoas que nos impactam, assim, porque você faz ideia de como teria chegado lá, assim, no ouvido da pessoa. É muito bom isso. Silvestre, olha, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no programa. Acabou, o tempo voou, acabou o nosso tempo. Eu queria que você tocasse mais alguma faixa, Tá. né, mais uma canção para encerrar a sua participação. Né? E mais uma vez agradeço a sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Então vamos de O Deus que se inclina, essa que eu falei agora. Sabendo que chegava a sua hora de ir-se deste mundo para Deus, amou Jesus até o fim aos seus, e um gesto fez de humildade pura, tirou as suas vestes sem demora, cobriu com a toalha os ombros nus, sabendo que tudo era seu. Jesus desceu como ele já descera outrora, se inclina e pondo água na bacia, o mestre faz-se servo e lava pés, depois toma a toalha que cingia, enxuga, ensinando uma lição. Não deve ser servido ao invés, deves lavar os pés de seu irmão. Se inclina e pondo água na bacia, o mestre faz-se servo e lava pés, depois toma a toalha que cingia, enxuga, ensinando uma lição. Não deve ser servido ao invés, deves lavar os pés de seu irmão.